Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Coração no Tempo. Alguém da sua família, ou até mesmo você, já sentiu esse coração batendo diferente, batendo mais forte, batendo irregular? Isso se chama palpitações. Eu sou Jéssica Garcia, sou cardiologista, trabalho na área de envelhecimento cardiovascular e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre essas palpitações. Quando elas são benignas, quando elas representam doença, quando nós acendemos aí um sinal de alerta para que a gente procure o médico. Então, venha conosco que no vídeo de hoje eu vou tentar esclarecer aí essas dúvidas. Palpitações é a sensação do coração batendo. Naturalmente, você executa suas atividades normais e você não está ali sentindo aquele coração bater, aquela pulsação, né? Porém, existem momentos em que você sente essa batida do coração. E, por definição, isso daí, essa percepção, chama-se palpitações. Essas palpitações, elas podem ser benignas ou podem fazer parte aí de algum problema que eu vou falar mais adiante. E no idoso, é frequente? Essas palpitações são frequentes? Bem, primeiro a gente vai ter que lembrar do envelhecimento cardiovascular. Tem um vídeo aqui no canal que eu já falei sobre envelhecimento cardiovascular, sobre as mudanças estruturais próprias do idoso. E sim, gente, as próprias mudanças, o próprio envelhecimento do sistema excitocondutor, que é onde a gente passa ali a condução elétrica do coração, essas alterações próprias do envelhecimento, somado tanto a fatores de risco quanto a comorbidades, elas trazem sim uma frequência maior de palpitações na pessoa idosa. Então, realmente é mais comum a queixa de consultório. Nós estarmos e o que é que o senhor está sentindo? Estou sentindo o coração batendo forte. Então, isso daí, gente, é bem comum na população geriátrica. E as causas? Será que toda causa é maligna, ou seja, representa doença, palpitação é igual a doença? Não, nem sempre. Por exemplo, aquela pessoa mais sedentária, eu sempre falo, né? Aquela que fica mais sentadinha, fica mais deitadinha num sofá, não realiza muitas atividades durante o dia, e de repente essa pessoa vai fazer alguma atividade mais vigorosa. Vamos lavar o chão, vamos lavar um banheiro, vamos fazer coisas que não são da sua prática habitual. Ela vai sim sentir esse coração batendo e geralmente acelerado. Isso daí é uma palpitação que geralmente a gente considera benigna, ou seja, ela, na verdade, ela está acontecendo como resposta do organismo, aquela sensação ali de batimento é uma resposta a um exercício que habitualmente a pessoa não tem assim o hábito de realizar. Isso daí, se isso se repete, então aí a gente já acende o sinal de alerta. Mas quando isso acontece só de maneiras assim ocasionais e diante de algum esforço, como eu coloquei aqui agora, a gente pode ficar ali mais na observação. Mas existem causas, gente, que são causas realmente preocupantes, como, por exemplo, a arritmia cardíaca. Nesse envelhecimento cardiovascular, a gente teve ali um crescimento de uma câmara do coração que chama-se átrio. Quando esse átrio cresce, é muito comum a gente ter arritmia, que a gente chama supraventricular. Esse nome aí diferente, mas é uma arritmia própria desse átrio. E essa arritmia mais frequente na população idosa se chama fibrilação atrial. Eu vou gravar um vídeo para vocês falando sobre porque é um tema extremamente relevante na população idosa e que a gente precisa ter aí o sinal de alerta sempre para procurar um médico e tomar algumas condutas, medicações e etc., para que não tenha complicações aí desse tipo de arritmia. Então, esse tipo de arritmia pode traduzir, sim, na pessoa aquela sensação de palpitação. Outra causa comum
é anemia. Então, assim, é aquele idoso que não se alimenta bem, é aquele idoso que tem ali uma queda da hemoglobina, do hematócrito, isso daí causa a palpitação de forma mais frequente. E a gente tem que corrigir, e tem como corrigir, né, essa anemia, e esse paciente voltar aí a permanecer direitinho, sumindo aí essa sensação. Outra causa que eu considero comum no consultório é problemas de tireoide, né? A tireoide é aquela glândula que fica aqui no pescoço, é uma glândula extremamente importante para nós, né? Para todo ser humano. E com o envelhecimento existe uma prevalência, ou seja, uma frequência maior de doenças da tireoide. E algumas delas podem causar, sim, essa palpitação. Então, essas doenças assim da tireoide, a gente pode avaliar com calma, eu vou falar mais adiante como é que a gente faz esses diagnósticos, mas podem ser sim uma causa de palpitação. O próprio sedentarismo, né, que sedentarismo para a gente é considerado coisa séria, gente, principalmente no envelhecimento. Ele pode dar realmente mal-estar, palpitações, quando ele executa um pouco mais de exercício, né? Então, não é considerado uma doença, mas é ali um problema, claro, aquelas palpitações frequentes pelo sedentarismo, porque ele permanece sendo sedentário, e a gente precisa ter esse cuidado maior. Uma coisa que eu não falei, mas é muito importante, que com o envelhecimento, algumas pessoas eles fazem bloqueio, né? O bloqueio no coração é como se aquele sistema elétrico que eu falei para vocês anteriormente, com o envelhecimento, isso acontece mais nos nonagenários, nos centenários, essa corrente elétrica é como se fosse bloqueada mesmo. E a frequência cardíaca cai muito, os batimentos caem muito. Né? Os batimentos normais, a gente considera ali em torno de 60 a 100 batimentos, e eles podem, de fato, ficar 40 batimentos por minuto, etc. E o paciente sente uma fadiga muito grande, um mal-estar muito grande, e o coração batendo ali mais devagar. Né? Então, essa causa aí é uma causa grave. E já falando dessas causas graves, eu vou falar agora sobre como diagnosticar. Primeiro, é preciso que vocês procurem realmente um médico quando vocês sentem essas palpitações, mas associadas a alguns detalhes que eu vou falar aqui para vocês. E isso deve ser contado muito direitinho na história quando você for colocar para o médico sobre essas palpitações. Por exemplo, vocês sentem uma palpitação associada a uma dor no peito. É aquela dor que desencadeia geralmente com esforço. Você faz um exercício mais vigoroso, você sobe uma ladeira, você pega um peso maior, aí o coração acelera, mas associado a isso, você sente uma dor no peito. Essa dor pode irradiar para o pescoço, pode irradiar para os braços ou pode não irradiar, gente. Mas a dor torácica associada a palpitações deve ser considerado, sim, um sinal de alerta para procurar o seu médico. Outra coisa bem importante é quando você tem a palpitação associada à tontura. Por exemplo, no final da ladeira, ele sente a palpitação, mas ele sente uma sensação de tontura, que a gente chama muitas vezes de pré-síncope, escurece a vista e ele fica ali próximo ao desmaio. E ele pode até desmaiar, viu, gente? E quando chega ali naquele final da ladeira, ou pegando um peso, né, muito forte por mais tempo, ele pode chegar a esse desmaio. Sempre procurar o cardiologista, gente. Nós estamos diante de uma palpitação associada a uma síncope ou uma pré-síncope, que sim tem um valor cardiovascular muito grande. Outra coisa que tem que acender o sinal de alerta é quando você sente uma palpitação, né? O paciente vem ali, o coração acelera e associada a isso você sente uma falta de ar. Eu já falei um pouquinho no vídeo anterior sobre palpitações associadas à falta de ar, que a gente tem que ficar de olho aí se não tem alguma causa cardiovascular, especialmente naqueles pacientes que fazem insuficiência cardíaca, né, que tem aquelas chamadas comorbidades, que são aí
principalmente, né, diabetes, que são principalmente pressão alta, né, uma doença realmente que a gente chama das coronárias, e aí essa pessoa sente essa palpitação associada à falta de ar, isso é um sinal de alerta que a gente deve, com certeza, gente, procurar aí o médico. Outra coisa importante é aquelas pessoas que usam muito estimulantes, né? Aqueles energéticos, e também o uso muito grande de cafeína. É muito frequente a palpitação. E pode levar até uma palpitação com a frequência cardíaca muito alta, de 160 batimentos, enfim, 150 batimentos ou mais. Essas pessoas que têm aí esse mal-estar associado a uma frequência muito alta, né? É diferente de uma palpitação ali de 100, 120, 130, é uma palpitação ali que a gente ainda considera aceitável, mas é uma palpitação muito alta e tem aí esse uso de estimulantes, deve procurar o médico para saber se isso daí não está causando uma arritmia associada a uma droga, a uma substância, né? Então também acende aí o sinal de alerta. E como é que esse médico vai investigar isso daí? Primeiro, vocês têm que falar bem direitinho a história. Como eu anteriormente falei aqui, você tem ali aquela sensação de mal-estar, tudo bem, mas aí essa sensação, ela é rápida, ela é passageira, parece ser mais uma coisa benigna, mas se você tem aí, de forma preocupante, associada a uma falta de ar, um desmaio, como eu falei, tem que dizer a uma dor torácica, tem que dizer sempre ao médico. Isso é história clínica. Além disso, a gente já no consultório já faz o eletrocardiograma para que a gente veja se de base aquele paciente já tem uma alteração. Por exemplo, aquilo que eu falei de bloqueio, quando você roda o eletro, você já vê ali um bloqueio, né, do coração. Então, ali já acende realmente um sinal de preocupação, né, porque ele já tem um bloqueio, geralmente, num paciente nonagenário, centenário, isso tem uma relevância muito grande. E aí a gente parte, gente, se esses dois aí tiverem, tanto a história quanto o eletro, sinais de preocupação, como eu coloquei, a gente já parte para uma avaliação da estrutura do coração, que é o chamado ecocardiograma. Então, ali eu vou ver se o tamanho do coração ele é crescido, se esse átrio que eu falei anteriormente, ele de fato é remodelado, ele é crescido, ele está associado a esse envelhecimento ou está associado a alguma outra doença. Então, eu preciso ver as características do coração. A força de bater do coração, se é relacionada aí a uma insuficiência cardíaca, isso eu vejo com o médico. E se traduz, gente, já alguma malignidade diante da sua história clínica, diante do seu eletro, eu já associo também a solicitação de Holter. O Holter de 24 horas é um exame inócuo, né? Não é um exame invasivo. A gente coloca uns fiozinhos assim no peito, né? E vai para casa e passa um dia com ele, que são 24 horas. Retorna, entrega o aparelho. Esse aparelho é avaliado porque tem uma memória, todo o ritmo do coração em 24 horas. E ali eu vou ver se realmente tem uma arritmia maligna, se tem uma fibrilação atrial, como eu citei mais anteriormente, se tem algum tipo de bloqueio, se a frequência do coração cai muito, se a frequência do coração acelera muito, tudo isso, gente, a gente vê com esse Holter. Então, diante dessa explicação, vocês têm que considerar que no idoso, essa palpitação sempre merece um cuidado especial, uma atenção. Avaliar direitinho as condições em que acontecem de fato essa palpitação e, naqueles sinais de alerta que eu falei anteriormente, procurar sempre um médico. Não deixar passar, não deixar que o tempo, né, leve a um tipo de problema ainda maior. A gente tem que se antecipar aos problemas, gente. Tem que procurar um médico diante de todo esse cenário que eu trouxe aqui para vocês. Eu espero que vocês tenham aí aproveitado um pouco, né, desse tema, eu tenha tirado algumas dúvidas sobre o tema, porque é um tema extremamente relevante, mas se eu não trouxe aí todas as respostas que vocês gostariam, vocês podem deixar aqui no comentário as suas perguntas, eu vou ter o maior prazer em responder.
e que vocês se inscrevam no canal, né? Muita gente está assistindo, eu estou vendo interação através de visualizações, mas vocês não estão ainda se inscrevendo no canal, além de curtir esse vídeo, tá, gente? Então, eu tenho enorme satisfação de estar aqui com vocês e no próximo vídeo estaremos juntos novamente. Até o próximo batimento.